Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. Hoje eu vou falar do meu, acho que é meu autor favorito, né? Porque tem vários que eu gosto, assim, mas o Stephen King, e não é no, eu ia fazer suspense, mas eu lembrei que vai estar escrito embaixo, então não é suspense nenhum, dizer qual é meu autor favorito. Ele tem uma coisa que me inspira. Eu escrevo também, eu não falo muito disso aqui. Aliás, começar a botar link das coisas que eu escrevo aqui nos comentários. Ou na descrição do vídeo, não sei. Mas ele me inspira por causa do prazer que ele tem quando ele escreve. Ah, mas que prazer é esse? Como é que você sabe? Porque a maior parte dos livros dele, ele fala com o público antes, ele conversa com o público, né? E a maneira como ele estica os livros também é fenomenal. Eu vou falar várias vezes sobre ele aqui, inclusive eu quero falar sobre a biografia dele, que é muito interessante, muito bem feita. Mas eu tô aqui para falar, para mim, o meu livro favorito, né, de horror, né? Ou será de terror? Não sei, ou de suspense, que é o Iluminado, The Shining. Esse livro, então, acho que foi o quarto ou quinto que ele escreveu, é um negócio sensacional. Qual é a história do filme? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Se não ouviu, corra e leia, porque é um livro que você não consegue parar de ler. Né? Não é bem um livro de você ficar olhando pelo ombro para ver se tem algum espírito atrás de você, não é por aí. Mas é um livro que incomoda nesse, você fica sempre naquele suspense do que diabos vai acontecer. É um garotinho que tem lá uma mediunidade ou o que for, que tem um amigo invisível e um pai abusivo, uma mãe, coitada, uma mãe vítima, né, de um cara abusivo, alcoólatra, e o garotinho também. Por conta de uma coisa que não fica muito clara no livro, o cara entra numa de se recuperar, se recupera e começa a refazer a vida dele de uma maneira muito tranquila. Você já passar 3 meses trancado num hotel, numa montanha nos Estados Unidos, isolado do mundo por causa das nevascas. Ou seja, ele é contratado para ser zelador de um hotel que no inverno do Colorado, inverno muito violento, ele fecha, mas precisa ficar alguém para cuidar da caldeira, para não deixar o hotel deteriorar nesses 3 meses. Então ele fica ele, a mulher e o filho, e ele quer ser escritor. Então ele quer juntar tudo, se refazer a vida com a família e escrever o seu tão sonhado romance. O problema é que o garotinho, como eu já falei, que é médium, o hotel é mal assombrado. Teve uma tragédia lá nos anos 20, ou coisa que o valha. E o cara começa a pirar. E aí, mais eu não vou falar, para não estragar a surpresa, mas é um livro infernal. E aí teve uma polêmica, porque foi feito um filme sobre ele, foram feitos 2 filmes. Já começo do segundo filme. O segundo filme é autorizado pelo Stephen King. O próprio King participou da confecção do filme. E é um troço horroroso, muito ruim. Mas é muito ruim, é lamentavelmente ruim. O primeiro filme, que o King odeia, que ele não autorizou, quer dizer, ele autorizou, mas depois desautorizou, dizendo que não tinha nada a ver com ele, é feito apenas pelo Stanley Kubrick. E é um filme sensacional. É diferente do livro? É. Mas não é diferente na construção. A história é mais ou menos a mesma, mas as sutilezas são diferentes. Os personagens são um pouco diferentes, e isso eu entendo, porque para o escritor que tenta descrever um personagem assim assado, características assim assado, ver essa ideia ser mexida, no caso por outro gênio, que é o Kubrick, realmente ele tem motivo para não gostar, embora o filme seja sensacional. O livro é ótimo e o filme é ótimo. Só que são produtos diferentes, por isso é que é bom ver os dois. E é bom ver o filme também, que foi de anos e anos depois. O filme é de 80 e pouco, sei lá, é fácil, é só ir no IMDB e procurar. The Shining, o Iluminado, que vocês vão descobrir. Um é do Stanley Kubrick, o outro eu não sei de quem é. O outro é muito fraco. Mas a história, como eu falei, é basicamente a mesma. O Kubrick faz um negócio diferente no sentido da análise psicológica do personagem principal.
E isso, como eu falei, não satisfez muito o King. Então o que acontece? Foi feito o filme, foi feito o livro, King e o Kubrick brigaram, até que um dia um sujeito, em 2012, fez um documentário chamado Quarto 237, Room 237, onde ele coleta as teorias de conspiração sobre o filme do Kubrick. E é sensacional. A partir ele pega cenas, aí ele mostra que a arquitetura do hotel não pode ser aquela que de fato tem no filme, que o Kubrick de propósito mostra que aquilo é para, sei lá, para desconstruir a história, mas a partir de uma lata de conserva dentro do depósito, quando eles vão se mudar para lá e o cozinheiro mostra para eles o depósito, tem uma lata de conserva. A partir da imagem da lata de conserva, o sujeito determinou que naquilo ali, naquele filme, o Kubrick queria fazer uma denúncia sobre a morte dos nativos americanos. Mas não é só isso. A partir de uma outra imagem, eles... Não, na verdade, o Kubrick queria fazer uma denúncia do Holocausto dos judeus. Não, além disso, e esse é engraçado porque é mais fácil de você ver as sutilezas lá que eles mostram, né? Que na realidade era o Kubrick dizendo que o homem não foi à Lua, que foi uma farsa montada por ele, Kubrick. E tem várias menções, citações ou coisas que você pode associar à NASA. Desde a primeira cena em que a estrada faz um formato que parece o logotipo da NASA, até a hora em que o cara... a roupa que o menininho usa, que tem o foguete da Apollo 11, a menção, diversas menções ao número 11 ao longo do filme, tem 11 carros no estacionamento, 11 pessoas não sei aonde, por conta da Apollo 11. E é engraçado que você procurando, você acha um monte de coisa. Agora, bom, segundo a teoria, o homem não foi à Lua e foi um filme feito pelo Stanley Kubrick para simular esse evento. Honestamente falando, eu acho que o homem sim foi à Lua, não tem muita dúvida disso. Mas é muito... E gente boa não acreditava nisso. O próprio Chico Anísio não acreditava que o homem tivesse chegado à Lua, e ele tinha um argumento interessante. Ele fala, olha, a transmissão era muito boa para 1969, muito detalhado, muito a qualidade da imagem, o delay da imagem, do som não havia. Ele tem umas posturas curiosas a respeito disso, que são coisas que eu não sei explicar. O resto, todas essas teorias de conspiração que fazem, a bandeira que tremulava e não tem vento na luz, isso é tudo uma grande bobagem, isso é facilmente explicável. Mas é divertido. Teoria da conspiração é uma coisa divertida, né? Então, dessas todas que cercam o Kubrick, o Iluminado seria uma espécie de testamento do Kubrick, para ele se desculpar pela farsa que ele perpetrou junto com a NASA, né? E agora, como cinema... e tem também um negócio fantástico que eles fazem. Eles projetam o filme na normal e depois projetam o filme de trás para frente e superpõem um ao outro. E aí aparecem imagens que comprovam que... sabe o que Deus o quê, né? Que eles querem comprovar. Lembra um pouco aquela história do disco da Xuxa, que se você tocasse ao contrário tinha uma mensagem para o demônio, né? E a fantástica frase da empresária da Xuxa na época, Marlene Matos, né? Que falou, Xuxa, tá na hora de gravar outro disco, porque esses já estão tocando até ao contrário. Então, em suma, o livro, que é basicamente o que a gente tem que falar aqui, é sensacional. Tem que ser lido, independentemente de ser um best-seller, né? Porque existe um preconceito contra livro que tem grande vendagem, né? Mas o Stephen King é um grande escritor, é um excepcional escritor. Mas ele escreveu livros horrorosos. Sim. E se você ler a biografia dele, você vai ver que tem motivo para isso. Não é que ele escreve mal, escreveu livros ruins. Não. Esses livros são menções aos livros que ele lia quando era garoto. Que são livros assim bem... livros que ele lia e de filmes que ele via,
que eram aqueles chamavam de filmes classe B, aquelas ficções científicas toscas, aquele foguete passando, você vê o fiozinho segurando o foguete. Eles são... O King foi criado vendo esses filmes no cinema e lendo esses livros, que eram baratos. Vendia em banca de jornal, eram o paperback, eram aqueles livros bem fraquinhos mesmo, e ele adorava aquilo, então aquilo formou ele como leitor. Então, de vez em quando, ele escreve naquele estilo. Mas os livros sérios do King, sérios que eu digo que ele demonstra o grande escritor que ele é, O Iluminado, A Espera de um Milagre, que é o do Green Mile, né? Que ele inclusive publicou em fascículos na época, e que deu um filme sensacional com Tom Hanks. Tem um livro dele chamado As Quatro Estações, que eu vou falar mais adiante, em que duas daquelas histórias viraram clássicos do cinema. É o Stand By Me, Conta Comigo, e Rita Hayworth e a Maldição de Shawshank, que eu esqueci qual é Um Sonho de Liberdade, com Morgan Freeman e o Tim Robbins. São dois clássicos do cinema que saíram desse livro. Ainda tem mais um que também é muito bom, o livro. É um livro extraordinário. Então, o King é um escritor de primeiríssima qualidade, primeiríssimo time, e escreve muito, é um livro por ano. Eu estou ansioso, todo fã do King vai chegando setembro, ele começa a ficar já na ponta da cadeira esperando, que vem livro novo do King por aí. Então agora em setembro vai sair o novo livro dele, e agora, graças aos céus, os lançamentos são quase simultâneos, já chega lá e aqui basicamente ao mesmo tempo. As traduções costumam ser muito boas, então assim, eu recomendo muito a leitura do Stephen King. Então, para começar no universo do King, eu acho que O Iluminado é um livro que realmente, sabe, dispensa qualquer espécie de apresentação maior. É para ler e se apaixonar. E aí depois, aos poucos, tem muito na internet por aí, pessoal falando de uma sequência de livros do King e tal. Eu brevemente vou colocar a minha sequência também. Tá bom? Então é isso aí, gente. Não esquece de inscrever no canal, dar joinha, contar para todo mundo. O pessoal antigamente em teatro falava isso. Olha, se você gostou, conte para os seus amigos. Se não gostou, conte para os seus inimigos. Até isso, gente. Até a próxima.